espera, quem tem sua Bíblia, abra ela no livro de Salmo de número 51. Salmo de número 51. Fique à vontade, irmão, irmã, para glorificar, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Quem achou, diga graças a Deus. Nós não vamos ler todo o Salmo, vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 10 do Salmo 51 e também o versículo de número 11. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Que achou de graças a Deus. Graças a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus de glória, Deus poderoso, Deus santo, fala conosco, papai, nesta noite, por meio da tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar, usa-me uma vez mais por tua misericórdia e tua fidelidade, sensibiliza os ouvidos e mente, alabade condereste que levanai, atenção da tua palavra, alai de covidergia, alai a ser, remonto cominar a Sérgia. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Consolador amado, usa-me uma vez mais, sou totalmente dependente de ti, fala, aviva querido, toca cada vida neste lugar, em nome de Jesus. Pode se assentar louvando, engrandecido a Deus com as palmas, aleluia, Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para Davi, Glória a Deus. sem sombra de dúvida, um dos personagens, um dos homens mais conhecido de toda a história. Talvez se a gente perguntar para uma criança, você sabe algum personagem bíblico? Você conhece Davi? Provavelmente até a criança vai dizer assim, Davi é aquele que derrubou o gigante. Mas a gente sabe, irmãos, que antes dele ter toda a fama, antes dele chegar ao auge, Davi teve o seu aprendizado no campo, sendo um pastor de ovelha. A Bíblia diz que Davi era formoso, mas ele era de pequena estatura, ou seja, ele talvez não era tão baixinho, mas ele também não era alto, ele era um homem pequeno. A Bíblia chega a dizer que provavelmente ele era meio que desprezado no meio da sua família, porque neste mesmo Salmo de 51, ele chega a dizer que eis que em iniquidade, em prática de pecado contínua, eu fui gerado. Eu fui um fruto praticamente de adultério do meu pai ou da minha mãe. Glória a Deus. Ele confessa que ele veio de pecado. E neste salmo é o salmo que ele se confessa diante de Deus depois dele cair. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela não esconde o pecado de ninguém.
mesmo daquele que foi intitulado como amigo de Deus, Abraão. A Bíblia diz que Abraão teve os seus deslizes, Abraão mentiu, Abraão se desesperou, Abraão quis antecipar a promessa, quis tentar dar uma ajudinha para Deus. Mas a Bíblia também ela fala da grandeza, da fé, do testemunho, das pegadas, dos passos deste grande homem de Deus que foi Abraão e recebeu o título de pai da fé. Glória a Deus. Mas Davi também vem a errar. Eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, e eu vejo homens de Deus que praticamente meditando sobre eles não se encontra delito, não se encontra pecado. Entre estes eu observo Daniel que é levado para uma terra de pecado, é tirado contra a força da sua pátria, da sua terra natal, e é levado para um lugar onde se chama Babilônia, confusão. E lá na Babilônia ele permanece honrando a Deus, e lá na Babilônia ele permanece clamando a Deus, aonde a Bíblia diz que ele sempre se dirigia pelo menos por 3 vezes durante o dia em oração para com Deus. A oração era tão importante para Daniel que tentaram fazer uma armadilha para calar Daniel. Mas para Daniel, mais importante era estar em comunhão ativa com Deus do que a sua própria vida. E ele não se calou, mesmo correndo o risco de ser lançado para ser estraçalhado, esmiuçado pelas feras, pelos leões. Porque mais importante era estar em total comunhão com o Senhor. Ele não abria mão da oração de forma nenhuma. Por isso ele continuou orando. Ele foi sim parar lá na cova com os leões, mas lá o Senhor fechou a boca dos leões, e Daniel andava no meio dos leões, e Daniel saiu intacto dentro do meio dos leões. Aleluia, glórias a Deus. Na sua prova, na sua dor, aleluia, glória a Deus, naquele momento de provação ele saiu mais fortalecido ainda. Porque muitas vezes Deus não nos livra da prova simplesmente, mas muitas vezes Ele nos livra na prova. Por isso que a Bíblia diz: quando passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar, porque o Senhor vai estar contigo, como teve com Daniel, como teve com Ananias, Misael e Azarias dentro daquela fornalha, como teve com José, que foi escravo, que passou 13 anos de dura provação até chegar à promessa do Senhor e receber o governo do Egito. Assim Davi também foi alguém que começou de baixo. Assim também Davi foi alguém que era menosprezado. Assim também Davi era alguém que tinha o cargo mais fútil e um cargo perigoso. Enquanto os seus irmãos mais velhos estavam sendo como soldados, estavam na patente do exército de Saul, Davi estava lá apacentando e cuidando de ovelha. Um serviço no campo, mas um serviço perigoso. Porque quando aparece o amedrontador de Israel, Golias, aquele homem gigantesco com quase 3 metros de altura, proclamando e querendo guerra, querendo alguém para degradar, para intimidar o povo de Deus, a Bíblia diz que Saul e todo o exército de Israel, eles tremem, eles ficam com medo, eles se acovardam, ninguém se apresenta. Mas Davi se apresenta. Davi vê a audácia daquele gigante, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse desconhecido? Quem é esse arrogante para desafiar o Deus Todo-Poderoso, para desafiar o povo do Senhor? Mas ele era de pequena estatura, ele era apenas um menino praticamente. Quem queria dar crédito? Quem queria dar ouvido? Então ele chega para Saul e fala: ó rei, uma certa vez eu estando cuidando das ovelhas de meu pai, apareceu um leão, uma fera,
Irmãos, um leão ele pesa aproximadamente, no mínimo, irmãos, 190, 200 quilos. Tem alguns que até ultrapassam isso. Ou seja, esta fera ela pesa 2 ou 3 vezes mais do que um homem normal. Um homem chega a uma velocidade talvez máxima de 40 km por hora. O leão consegue dobrar, chegar a 80 por hora. O leão ele é um animal musculoso. Ele é uma fera com garras. Ele é uma fera com dentes enormes. É uma fera feroz, pronta para devorar e para matar qualquer animal. E na natureza, leão ele não tem um adversário. Por isso ele é considerado o rei de toda a selva. No confronto de um leão contra um homem, uma mulher, qualquer que seja, a possibilidade de vencer a mínima, a não ser que o Espírito Santo de Deus esteja nesse negócio, como estava na vida de Davi. E Davi passa, olha bem, ó, aquele leão para cima das ovelhas de meu pai. Mas eu despedacei, eu matei aquele leão. Depois aconteceu que veio um urso, uma outra fera, um outro animal gigantesco, pesado, um outro animal também mortal, ameaçador, amedrontador. Mas eu matei. E eu vou fazer a mesma coisa com esse gigante incircunciso. E Davi vai cheio do Espírito Santo de Deus. Tentou dar as armaduras de Saul para ele. A armadura de Saul é pesada demais. Ele não se sente satisfeito, não se sente confortável. Não, eu vou é no nome do Senhor. E com uma simples pedra ele derruba aquele gigante. E com a própria espada do gigante ele tora o pescoço daquele gigante que amedrontava Israel. E eu acredito que todo o povo de Israel, e juntamente também os filisteus, o povo inimigo, eles se calam. Eles devem fazer um silêncio por um minuto. Mas como? Como um menino, como uma criança praticamente, como alguém que nunca teve no exército, que nunca desembanhou a espada, pode derrotar um guerreiro anormal, gigante e experiente em batalhas. É pelo Espírito Santo de Deus, é pela graça de Deus que vencemos os gigantes da vida, é pela graça de Deus que vencemos os desafios, é pela graça de Deus que encontramos força, mesmo quando as provações surgem, mesmo quando as surpresas da vida vêm nos amedrontar, vêm tentar minar as nossas forças, calar a nossa boca e nos intimidar. É no Espírito Santo de Deus que nós encontramos força para vencer. Davi teve seus auges. Davi chegou a ouvir da boca do povo o cântico: Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Davi teve os seus auges, seus dias, seus momentos de glória. Mas Davi também veio falhar. Davi também veio, infelizmente, pecar. Veio vacilar. Em uma certa época que era para ele estar em guerra, ele resolveu descansar. E como muitos dizem, é verdade, o nosso descanso, ele não é aqui. Aleluia, glórias a Deus. E lá no terraço do seu palácio, ele viu uma mulher linda e formosa se banhando em nua. O ruim, o triste disso é que a mulher era casada. O pior é que Davi também era casado. Davi tinha mulheres, Davi não tinha necessidade disso. O pior ainda é que essa mulher era mulher de um dos soldados de Davi. E um soldado honrado, um soldado digno, um soldado de valor, um soldado de caráter, chamado Urias. Davi praticou o pecado com esta mulher, Betseba. Acabou engravidando ela. Não teve como esconder o pecado, porque Deus, ele não tapa o pecado. Deus não é complacente com o pecado, não. A Bíblia diz no livro de Gálatas 6 que tudo aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar, isso também nós vamos colher.
Se nós nesta noite estamos semeando no Espírito em oração, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos colher bênçãos espirituais, nós vamos colher para a eternidade. Mas quem está aí nesse mundo aí fora, semeando bebedeira, certamente ele corre o risco de um dia colher uma triste hepatite, uma cirrose, uma anomalia, uma degradação do seu próprio corpo, porque a Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, Deus também o destruirá. Tem pessoas que estão aí escolhendo a pior parte, procurando saciar a sua carne, semeando errado, semeando mentira, semeando trapaças, semeando roubo, semeando inimizade, semeando mal. Um dia também vão colher mal. Mas feliz é daquele que semeia no Espírito, semeia a oração, semeia a palavra, semeia a profecia, semeia, aleluia, a sua fé, a sua oração, as suas lágrimas no trono, na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Davi pecou contra o Senhor, Davi errou, Davi vacilou. E mesmo que eu enxergue homens praticamente perfeitos na Bíblia, como Daniel, como Enoque, que Deus tomou ele para si. Enoque andou tanto com Deus, Deus teve tanto prazer que tomou ele, levou ele. Mesmo que eu veja José, o que foi o governador do Egito, um homem também praticamente sem defeitos, um homem de honra, um homem de caráter. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele não deixa passar a limpo, irmãos. A espada entra na casa de Davi, a justiça vem, a colheita do pecado que parece que foi doce, chega a ser amarga. Nasce a criança, o filho do adultério de Davi com Betseba. Infelizmente passa-se alguns dias, a criança morre. Passa-se algum tempo e um dos filhos de Davi, Aminon, acaba estrupando a própria irmã, desonrando a própria irmã, fazendo uma prática abominável, escandalizando a casa, a família de Davi. Glória a Deus. Davi não corrige, Davi não tem como tomar posturas diante deste fato. Passa-se algum tempo e o outro filho de Davi, Absalão, revoltado, irado, desgostoso com esta situação, vai lá e acaba cometendo uma outra atrocidade, matando Aminon, seu irmão, para vingar a desonra da sua irmã. Ele comete este assassinato, e vem a terceira dor para Davi. De repente, não bastante isso, Absalão se revolta contra o pai e passa a perseguir contra o próprio pai, vai atrás do próprio pai para tentar roubar o reino dele, para tentar roubar as mulheres dele, para tentar roubar tudo que ele tinha de valor e de precioso. E a vida de Davi de repente vira um terror. Qual filho que quer ter, qual pai que quer ter o seu filho contra? Não. A coisa mais alegre, mais maravilhosa é que o filho esteja junto, esteja ao lado, esteja em apoio, esteja em harmonia, esteja em comunhão. E Absalão acaba morrendo também. Ele acaba sendo assassinado por um dos soldados, pelo general do exército do rei Davi, mesmo contra a vontade de Davi. Ele paga 4 vezes mais pelo aquele pecado. E aí, de repente, depois que vem a profecia de Natã para ele, depois que ele peca, os seus olhos se abrem, e ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua miséria, ele se arrepende diante de Deus. Então ele compõe este salmo. Irmãos, Davi era um rei, Davi era um monarca. Os reis sempre foram homens ricos,
Se não me falha a memória, eu preguei neste lugar que Salomão ofereceu um sacrifício gigantesco a Deus, que totalizando-se, fazendo os cálculos daqueles bois, daquelas ovelhas, se chegava ao valor aproximadamente de quase 150 milhões de reais. Porque se ele tinha a condição de apresentar tamanho sacrifício, é porque realmente ele tinha esses recursos. Eles eram prósperos, eles tinham tudo. E Davi, na sua oração, irmãos, de arrependimento, de reconhecimento de sua miséria, ele não fala para Deus: Senhor, não tire a minha vida, porque Deus deu e Deus podia tirar. Ele não fala para Deus: Senhor, não retire de mim o meu reino que o Senhor deu, porque Deus deu e Deus também podia tirar. Oh, glória a Deus. Ele não pediu assim para o Senhor: Senhor, não tire de mim as minhas posses, as minhas riquezas. Não, porque Deus podia tirar. Deus permitiu que fosse tirado de Jó tudo aquilo que ele tinha, mesmo que Jó não tinha feito nada de errado, simplesmente para provar para Satanás que Jó era fiel, independente da situação, independente da bênção, independente das riquezas, independente de seus filhos, de suas bênçãos, de suas posses. Ele era fiel a Deus até mesmo na dor, na prova, na morte, no luto, na situação mais baixa que um homem podia enfrentar. E Davi, irmãos, o que ele mais pede é para Deus não retirar o Espírito Santo da vida dele. Não retire de mim o teu Espírito Santo, porque Davi sabia que se ele tinha chegado ali, se ele foi tirado atrás das ovelhas para agora reinar e dirigir um povo e governar um povo grandioso, era pelo Espírito Santo de Deus. Se ele venceu aquele urso, matou aquele urso, foi pela presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Se ele venceu aquele urso, aquele leão, foi pela presença. Se ele venceu o gigante Golias, foi pela presença de Deus na vida dele. Então o que mais pede, o que mais deseja, é que Deus não retire o Espírito Santo de Deus da vida dele. Paulo chega a dizer em uma de suas cartas: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais foste selado para o dia da redenção. Todo cristão genuíno e verdadeiro que entregou a sua vida para Deus, a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar nele. O Espírito Santo marca ele. Ele é diferenciado. Os demônios vê de longe: não, ali tem o selo do Espírito, ali tem o selo do Espírito. Ali eu não posso prevalecer, ali eu não tenho sucesso, porque já tem alguém que governa, já tem alguém que protege, já tem alguém que guarda, já tem alguém maior que é dono desta casa, deste templo. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo que os homens e mulheres de Deus de maior destaque eram pessoas que zelavam pela presença do Espírito Santo de Deus, e que lutavam e se esforçavam para alimentar esta presença, esta comunhão. Eu vejo Moisés, quando ele tem o desafio de guiar aquele povo rebelde, aquele povo murmurador, até uma terra que emana leite e mel. Deus está tão desgostoso com o povo que tanto murmura, mesmo depois de ver tantas maravilhas e tão grandes sinais, que Deus fala para Moisés: Moisés, pode ir, Moisés, eu vou enviar o meu anjo vai na frente. Moisés, inconformado, olha para Deus, fala com Deus, porque a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face, era intimidade, era uma comunhão extraordinária, era alguém que passava 40 dias e 40 noites no monte, com desejo de passar mais 40 dias e mais 40 noites. Era alguém que quando descia do monte, alabaia dar a solta,
pela presença de Deus. Moisés, inconformado, fala para Deus: Senhor, se não for para o Senhor, for comigo. Se não for para a sua presença, for comigo, me acompanhar, nem me faça sair desse lugar. Eu não quero anjo, não. Eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. Se o Senhor for, eu vou. Aleluia. Quantos que desejam pelo Espírito Santo? Quantos que sentem a necessidade de ter esta comunhão, esta graça? Quantos que valorizam? Quantos que vigiam? Quantos que têm o caráter, quando pecam, quando falham, para descer e se humilhar e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu não quero pecado, não, Senhor. Senhor, eu não quero os pratos do mundo, não, Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero me santificar porque o Senhor é santo. Eu quero ter o Espírito Santo na minha vida. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Se eu for dizer de Elias, homem de oração, homem do monte também, o homem também que andava com Deus lado a lado. Se eu for dizer de Eliseu, um homem também que vivia tamanha comunhão com Deus, que ele vivia o sobrenatural dia a dia. De repente chegam os inimigos e cercam a casa de Eliseu, e o seu servo teme e fala: meu Senhor, nós estamos cercados, meu Senhor, nós podemos perecer, meu Senhor. Eliseu, tranquilo e calmo, diz: Senhor. Ele faz uma breve oração, porque é aquele que tem vida de oração. Há momentos que ele não precisa falar muita palavra. Às vezes ele fala 2 ou 3 palavras e Deus acima embaixo, porque tem comunhão, porque tem vida de oração e comunhão com o Senhor. E de repente Deus abre os olhos daquele moço, e aquele moço olha para o lado e vê soldados de fogo, soldados em grande número, cercando, muito maior do que aquele exército inimigo que vem contra eles. Aleluia, glória a Deus. Que maravilhosa a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus tira o homem do anonimato. A presença de Deus pega aquele que não sabe nem falar. A presença de Deus transforma aquele que gagueja num eloquente pregador da palavra de Deus. A presença de Deus, ela pega muitas vezes aquele que está na sarjeta, aquele que está na sua, transforma ele e leva ele para pregar para doutores, para pessoas eruditas, para pessoas ricas, porque a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega o fraco para confundir o forte. Deus pega o pequeno para confundir o grande. Mas tudo isso é pela presença dele, é pela graça dele. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso Davi tinha esta convicção, irmãos, que o mais importante na sua vida não era o seu reino, o mais importante não eram os seus bens, a sua riqueza, a sua posição, o seu renome, a sua fama. O mais importante de tudo era o Espírito Santo de Deus. Davi sabia que se o Espírito Santo de Deus saísse, ele ia acabar um derrotado, como acabou Saul. A Bíblia diz que de tanto Saul desobedecer a Deus, o Espírito Santo de Deus se apartou dele. E Jesus Cristo ensinou que quando uma casa ela sai, ela é limpa, e de repente
ela fica vazia, vem 7 demônios pior, e o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Assim aconteceu com Saul, que antes era cheio do Espírito Santo e profetizava, mas depois de tanto desobedecer, o Espírito Santo saiu, e agora quem amedrontava ele era um espírito mau, um espírito de morte, um espírito de assassinato, um espírito de inveja, um espírito de confusão, um espírito de idolatria, um espírito de depravação e vingança. Davi acompanhou a trajetória de Saul. Sabia que um dia Saul foi ungido por Deus, chamado por Deus, mas ele perdeu o Espírito Santo. Ele perdeu a coisa mais preciosa que tinha. Por isso ele clamou desesperado para Deus: Senhor, me perdoa. Eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fui gerado em pecado, Senhor. Eu pequei contra o Senhor, eu transgredi. Mas não tire de mim o teu Espírito, não tire de mim a tua presença. É o mais precioso que eu tenho, é o mais valoroso que eu tenho. E Deus não retirou a presença da vida de Davi. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Que o Espírito Santo fale mais a cada coração. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Valorize a presença de Deus. Valorize, irmão, irmã, cada culto. Valorize esta graça, esta unção que Deus colocou sobre a sua vida, porque a unção de Deus é tão difícil para conseguir. É com lágrimas, é com dor, é com oração, é com jejum, é com perseverança, é sendo provado e aprovado, mas é tão fácil para perder, irmãos. É um momento de falta de vigilância, e o inimigo é sujo, que ele mais quer roubar a presença de Deus da nossa vida. E ele sabe que se ele conseguir isso, nós ficaremos fracos e vulneráveis aos ataques do inimigo. Quero passar por